Eu gostaria de saber os horários das horas da liturgia em relação às horas do dia. Bom, eu respondi isso lá no Instagram, mas é importante essa pergunta também para todos. Eu faço esse seguinte resumo aqui. Muita gente, talvez a pergunta mais repetida, né, para nós. Quais as horas corretas para rezar? Quais as horas do dia? Em relação às horas do dia da liturgia das horas? Então nós temos esse breve resumo. O ofício das leituras, ele pode ser recitado a qualquer hora do dia ou da noite. Então o ofício das leituras, ele deixou de ser uma celebração fixa. Antigamente, antes do Vaticano II, o ofício das leituras não existia, na verdade, existia as matinas, a oração durante a noite, as vigílias. Então tinha um horário fixo, que era durante a noite. Por exemplo, na regra de São Bento manda acordar às 2 da manhã, à 8ª hora da noite, porque os monges iam dormir muito cedo, e dormir no anoitecer. Então dormia 8 horas por noite, na 8ª hora da noite eles se levantavam às 2 da manhã, e era a oração mais longa do ciclo todo, né? Então começava às 2 da manhã e ia uma parte da madrugada ali rezando. Hoje o ofício das leituras, que substitui essa oração noturna, sem ainda perder o seu caráter de oração noturna, o ofício das leituras ele pode ser rezado a qualquer hora, ok? Então não tem hora determinada para o ofício das leituras, embora se recomende na instrução geral que reze durante a madrugada, né? Durante a madrugada, antes do nascer do sol. As laudes é a oração do amanhecer. Tradicionalmente, as laudes são colocadas no nascer do sol. Rezar as laudes quando o sol estiver nascendo mesmo. É a oração do amanhecer. Então, tem gente que pergunta qual a hora de rezar. Na verdade, nenhuma das horas tem um horário fixo, rígido. Não existe uma rigidez em relação ao horário. Os laudes, a gente sabe que é sempre próximo do nascer do sol, mais ou menos ali às 6 da manhã, um pouco antes, um pouco depois, ok? Então as laudes é a oração do início do dia. A hora terça é às 9 horas, a hora terça é a terceira hora do dia, depois que o sol nasce. Então na época, nos tempos antigos, né, por exemplo, no tempo de Jesus, na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as horas eram contadas a partir do nascer do sol. Então, a primeira hora do dia, antigamente tinha a hora prima na liturgia das horas, a hora prima desapareceu, no lugar dela veio as laudes. Então, a hora prima, a hora segunda, a hora terceira, que é a hora terça, às 9 horas da manhã. Hora que lembra a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. A oração da hora sexta é às 12 horas, meio-dia. Ela é rezada, né? Como eu falei, nenhuma das horas tem um horário rígido, né? É maleável, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. O que se pede é que, a instrução geral pede que se observe a realidade das horas, né? Que não seja nada que passe muito. Então a hora sexta é rezada ao meio-dia. Lembra a hora sexta a crucificação de Jesus. Lembra também o horário que Pedro subiu ao terraço para rezar e teve aquela visão lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então, essa hora sexta lembra. As horas durante o dia, elas já foram chamadas na antiguidade de horas apostólicas, exatamente porque lembram esses momentos, né? Como eu falei, a hora terça ela lembra a vinda do Espírito Santo. A hora sexta ela lembra Pedro rezando no terraço. A hora nona lembra Pedro e João subindo ao templo para rezar e curando o paralítico. Então, a hora sexta ao meio-dia e a hora nona às 15 horas. Lembra também a morte de Jesus na cruz, é a hora da misericórdia. Então, rezamos a hora nona às 15 horas. E as vésperas, que faz um polo aí com as laudes, junto com as laudes vésperas, formam os dois polos, como se diz na instrução geral, as 2 horas principais da liturgia das horas, as horas maiores. As vésperas é rezada ao anoitecer, próximo ao pôr do sol. Assim como as laudes
é recitada próximo do nascer do sol, às vésperas acompanha o pôr do sol. É a oração próximo do pôr do sol, ali às 18 horas, das 5 às 6 horas, 6h30, enfim, próximo ali do pôr do sol. E por fim, as completas, que fecha o ciclo das horas. As completas é antes de dormir, não importa a hora, mesmo que seja depois da meia-noite. Já pronto para dormir, escovou os dentes, vestiu o pijama e reza as completas, né? Brincadeira, não precisa vestir o pijama exatamente, não, mas as completas é a oração para encomendar o sono a Deus. Então, ela é rezada antes de dormir. Existe um horário máximo para rezar alguma hora? Se passar, pode cumprir as horas que faltam? Olha, não existe nenhuma prescrição, proibição em relação a isso. Só se pede aquilo que eu falei, que eu vou repetir aqui, que se guarde o quanto possível a correspondência com a respectiva hora do dia. Então não faz muito sentido, por exemplo, rezar as laudes à tarde, ao meio-dia. As laudes é a oração do amanhecer. Então não existe nenhuma rubrica, nenhuma prescrição em relação ao horário máximo. Mas assim, se eu puder dar um conselho ou fazer uma prescrição quanto a isso, seria o horário da próxima hora. Por exemplo, o horário máximo para a gente rezar as laudes, no meu entender, às 9 horas, por exemplo, já está na hora de rezar a hora terça, né? Então chegou, e assim por diante. Qual é o horário máximo para rezar a hora terça? Quando estiver chegando na hora sexta, aí a gente já entra em outra hora do dia, outro ciclo, e por aí vai, ok? Então não existe um horário máximo, apenas o ofício das leituras, que pode ser rezado a qualquer hora. Inclusive o ofício das leituras pode até ser unido com outra hora, né? Caso seja do interesse da pessoa, rezar o ofício das leituras junto com outra hora do dia. Como entender melhor a liturgia das horas? E como eu sei a hora exatamente para rezar cada uma? Bom, a hora exatamente essas que eu coloquei aí, tá bom? E como entender melhor a liturgia das horas? Bom, eu recomendo ler primeiramente a instrução geral sobre a liturgia das horas. É a primeira recomendação que eu faço. Foi assim que eu, por exemplo, comecei a aprender a liturgia das horas, lendo a instrução geral. Segundo, tentando praticar. Quando a gente lê a instrução geral, lê o ordinário, quem tem o livro, também tem lá no meio do livro tem um ordinário, que tem todas as rubricas, vai explicar direitinho, passo a passo de cada hora. O ordinário é muito importante para quem está aprendendo. Então, ir praticando diariamente, e buscar algum lugar onde se rezam a liturgia das horas. Infelizmente são poucos lugares, mas tem aqui o nosso canal, a gente reza todos os dias, nos mosteiros, enfim, procurar algum lugar que se reza e tentando praticar mesmo a liturgia das horas. E também procurar ler. A gente tem alguns livros sobre esse assunto, né? Eu posso fazer a propaganda do meu livro. Quem quiser entender um pouquinho do significado de liturgia das horas, da importância da liturgia das horas, alguns passos também de como rezar, te convido a conhecer esse livro. Você vai conseguir ler bem rápido, é um livro pequeno, bem sucinto, é um querigma, como eu costumo dizer, sobre a liturgia das horas. Então, tá aí a propaganda feita do meu livro, da editora Ave Maria. Você encontra em qualquer lugar, qualquer livraria, é só procurar onde tiver mais barato e comprar, adquirir esse livro, tá bom?